Olá a todos. Então vamos lá, último vídeo de hoje, de gravação de hoje. Hoje foi bastante longo, acho até. Não foi igual aquele dia que foram 8, 9 vídeos seguidos. Mas vamos lá, o último hoje é sobre diversidade cultural. É o terceiro sobre diversidade cultural. E nós estamos no nosso 34º vídeo, né? Na verdade, diversidade cultural, e aqui, só relembrando o que eu já falei em outros vídeos, cultura, eu levo em consideração todo o conhecimento de grupos humanos. Cultura familiar são os conhecimentos mantidos, construídos e etc. pelas famílias. Cultura comunitária, daquela comunidade, cultura, subculturas de grupos, não inferiorizando, mas sub quando eu digo menor, culturas de grupos menores dentro de um grupo maior, né? Como por exemplo a cultura punk, a cultura hip hop, etc. Então nós temos um caldeirão de cultura que forma uma cultura maior, brasileira no caso, né? E que ainda podemos ver em aspectos ainda maiores. Mas, pois bem, só lembrando da coisa da cultura, porque diversidade cultural, diversidade de conhecimento, de entendimento, de visões de mundo, né, de maneiras de lidar com o mundo, de agir no mundo. Então, temos tudo isso. Minha pergunta aqui que vai direcionar porque a ideia é refletir sobre a diversidade como método pedagógico. Como usar a diversidade dentro de um método pedagógico, ou se a própria diversidade é um método pedagógico. Né? A relação, a vivência da diversidade. Como assim? Escola é uma base disso. A escola, como base, ela tem diversas pessoas, diversos alunos que são, né, que vêm de culturas familiares diferentes e que, portanto, tem que lidar com uma cultura ou com culturas divergentes, muitas vezes, das suas. Né? E podemos pensar isso também numa questão de comunidade, porque daí tem a escola atende um determinado bairro, esse determinado bairro também pode ter suas culturas, que também advêm dessas relações entre diferentes culturas familiares, e assim por diante. Só esse contato é suficiente? Aí é que tá. Só o contato com a diversidade, até aqui, ó, anotadinho aqui, o contato com a diversidade de forma solta é suficiente como método pedagógico? Vamos com calma. Por quê? Porque há sempre, e isso é um ponto que nós temos que levar em consideração, que nós temos uma fixação, uma ideia de nos agarrarmos, não é nem uma ideia, uma noção que nos faz agarrar as nossas. Nossa, até o termo está estranho, mas vamos lá. Nós temos uma característica de agarramento a noções de mundo que é muito forte se nós não prestarmos atenção e não estarmos dispostos a refletir sobre elas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o lidar com a diversidade, só o contato, o mero contato com a diversidade, sozinho, solto, ele pode fazer eu criar toda uma aversão ao que é diferente de mim, ao que pensa diferente, ao que age diferente, etc. E por que essa aversão? Por causa desse agarramento. Eu preciso de uma sensação, e eu não estou falando que essa é a explicação definitiva, não, mas penso dessa maneira neste momento, né, que há uma busca por uma sensação de segurança a partir de uma verdade. Tá? De eu acreditar que eu tenho a verdade e os outros não. Isso me dá uma sensação de segurança, uma sensação de estabilidade que o nosso mundo não dá. Né? A vida é bem complexa, bem complicada. E eu, muitas vezes, não me agarrando à minha cultura como sendo a verdadeira, a certa, a correta, isso me dá uma sensação de existência, de que tudo tem que ser como eu acredito. E aí nós podemos cair em diversos erros. Portanto, vamos lá. Só o contato com a diversidade ele não é suficiente. E ele não é suficiente por causa disso. Porque a chance de eu criar o monstro do outro, né, o outro como um monstro, é gigantesco e está presente em diversas mitologias do mundo. Ok? Em diversas mitologias do mundo.
inclusive dentro da mitologia budista, né, da cosmologia budista, da mitologia budista, dentro de textos como o Sutra de Kshitigarbha, que eu gosto muito, já venho falando disso faz tempo, você tem uma crítica a ver o outro como um monstro. Existe uma crítica lá de ver o outro como um monstro, como um problema. E entra aqui. Nós, como professores, o papel do professor, do mediador dessas relações, é justamente trazer questionamentos, trazer debates, dúvidas no sentido de dúvidas sistemáticas, né, para pensar nessas relações da diversidade, na relação do divergente. Tá? Entender que as diversidades, elas são a diversidade cultural, a diversidade de comportamento e etc., que está dentro da diversidade cultural, ela é estabelecida, ela é desenvolvida, ela é construída dentro de contextos. Conhecimentos são construídos dentro de contextos de relações interpessoais, contextos de relações sociais, contextos históricos, contextos tecnológicos, contextos, um monte de fatores que se relacionam e fazem com que grupos, inclusive os contextos intrapessoais, internos, né, que fazem com que grupos tentem lidar com situações da vida de maneiras distintas, ou entendam ou atuem de maneiras distintas. Tá? E nós não podemos perder a noção de que há, então, portanto, um aspecto humano nisso tudo. Que aspecto humano é esse? Essa maneira de nos relacionarmos com a vida, de tentarmos entender a vida, de colocar sentidos para a vida. E, muitas vezes, novamente, se nós não tomamos cuidado, nós nos agarramos a esses sentidos que já estabelecemos e criamos o monstro do outro. Ok? E nesse ponto, quando cria-se o monstro do outro, dificulta a possibilidade, né, dificulta as ações educativas relacionadas ao contato com a diversidade. Aqui, pegando mais uma, só para eu não me perder tanto, porque os outros vídeos foram bem compridos. Um dos aspectos interessantes para pensarmos isso é a estrutura de pensamento. É entender as estruturas de pensamentos, tá, que sustentam as diferentes visões de mundo. Isso é interessante, isso é muito importante. Né? E para isso, dentro de um método educativo, é justamente tentar, nós, de novo, como professores, como mediadores dessas relações, trazermos questionamentos que já trazem consigo, dentro desses questionamentos também, outras perspectivas, outros pensamentos que sustentam visões de mundo. Ah, mas esses pensamentos são errados, são certos. Isso, dentro de um debate, é possível estabelecer quais são os problemas, quais são os limites, quais são as consequências de pensar de determinada maneira e etc. Mas se não quebra essa casca, né, essa defesa, nem esse debate pode ocorrer. Por isso também temos a questão da importância dos espaços de debate. Será que todo espaço é um espaço de debate? Ou alguns são espaços de conversa, espaços de discussão, até aí tranquilo. Mas de debate sistematizado. Quando eu falo em debate, são conversas, não é nem conversa, né? Mas são discussões, eu vou pôr entre aspas, com estruturas que possibilitem realmente um entendimento daquele tópico. Tá? Então precisa de condições para isso também. Uma delas é o estudo sobre o tópico. Os estudos sobre os tópicos que estão sendo discutidos, ou o tópico que está sendo discutido. É o argumento, as premissas, são os argumentos, são o debate ocorrendo. Isso é importante. É importante espaços de debate, de construção de conhecimento que sejam, que estabeleçam possibilidades, essas possibilidades de divergência sem que haja um ataque,
sem que haja um ataque, quando eu digo, é aquela noção de que o problema é o outro, né? Voltamos para o discurso de ódio, mas sem que haja essa agressão. Né? Ah, não, mas por que o Olavo de Carvalho falou para chegar xingando? Ô, meu querido, aí, né? Por que será que ele fugia tanto da questão da universidade? Justamente porque essas estruturas de debate, muito provavelmente, não tem como dar certeza porque ele não participava, né? Não o favorecia, né? E aí é o ponto. A questão não é querer ser favorecido. A questão não é querer defender a sua visão a unhas e dentes. A questão, na construção de conhecimento, é construir conhecimento. É tentar entender a realidade, tal como ela é. Ah, mas tem uma forma só de entender essa realidade? Não, não. Se você quer a minha opinião ainda, é bem mais complexo que isso. Eu acho que o conhecimento é uma constante de mudanças e vai continuar sendo. Né? Porém, pode ser mudanças que prejudicam ainda mais o ser humano, ou pode ser mudanças que beneficiem os seres humanos ou os seres sencientes como um todo. Ok? Mas isso vai depender muito de como se defende uma ideia, de como se estabelece os espaços de debate, da influência dos espaços de debate para construções de política pública e assim vai. Ok? Então é isso. Só fechando isso, né? Porque eu acho que falta isso nesse vídeo. A diversidade como método pedagógico, ela parte de um contato com o diferente, porém necessita de mediadores que tragam questionamentos para conseguir estabelecer um debate entre diferentes pensamentos que sustentam diferentes visões de mundo. Ok? Então a escola, no caso, considero um espaço propício para isso. A universidade, outro espaço propício para isso. Beleza? E qualquer outro grupo que se proponha a juntar pessoas para discutir ideias de maneira sistemática, de maneira a construir conhecimento e não a definir quem está certo e quem está errado na discussão, também são espaços válidos. Porém, né, cada um com suas diferentes propostas, né, diferentes objetivos. É isso. Muito obrigado e até mais.